janeiro de 2025, 26. Louvado seja Jesus. Esses dias, alguns irmãos estão ouvindo as mensagens 2 vezes. Os 7 Espíritos de Deus estão presentes aqui hoje de novo, como eles estavam em Chelsea ontem. Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías capítulo 11, versículo 1. Vou fazer a tentativa de desenhar uma manora aqui. Não vai ficar igual não, mas você vai ter a ideia do que é o candelabro. Aí. São 7 lâmpadas, elas representam os 7 Espíritos de Deus. Essas bolinhas de baixo são as amêndoas, tá? Perdoa a aparência do meu candelabro, mas só para você entender o que nós vamos ler. Alguém daqui, fora os irmãos que estavam na igreja de Chelsea ontem, ouviram essa mensagem pela internet? Ouviram? Você ouviu? Mais alguém ouviu? Eu não postei a propósito, porque eu ia pregar aqui hoje de novo. Se eu tivesse postado, mais irmãos tinham ouvido. Mas vamos lá. Isaías capítulo 11. Louvado seja. Diga comigo assim: Senhor, abre o meu espírito para receber sabedoria. Um minutinho, feche os olhos um minutinho, por favor, e faça uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, faz uma obra em nós nesse momento, a obra do preparo, preparando o nosso coração. A sua palavra é tão forte, ela é tão grande, ela precisa achar espaço em nós. Fala para ele, por favor, na sua oração: abre espaço em mim nessa noite, para a sua palavra, no meu espírito. Dá-me fome, dá-me sede, por sabedoria, por revelação. Dá-me fome pelo alimento que o Senhor vai ministrar. Se alguém pede isso, por favor, dá-me fome pelo alimento que o Senhor vai ministrar essa noite. E obrigado por preparar este alimento para nós essa noite. Assim, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, seja bem-vindo à casa do Senhor. Um privilégio poder ministrar essa palavra para você essa noite. Isaías capítulo 11, verso 1. Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluia. Louvado seja. Deixa eu ler com você agora Êxodo 37, versículos 17 ao 19. Esse texto agora é só para mostrar como Deus mandou Moisés construir o candelabro, que é o candelabro ou a manora, como eles chamam, que é as 7 lâmpadas que estavam diante dos sacerdotes no lugar santo do tabernáculo de Moisés. Quando Deus mandou ele construir o candelabro, em Êxodo 37, verso 17 até o 19. Aqui está uma descrição de como o candelabro deveria ser construído. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste. Os seus copos e os seus cálices. Veja, tem copos
e cálices, né? Foi o que eu tentei. Eu tentei desenhar os copinhos em cima para receber o azeite, right? E os cálices embaixo. Uma foto do candelabro, uma foto mesmo, ia mostrar isso mais detalhado, de uma forma mais bonita. Ontem eu projetei uma foto na televisão, mas hoje não foi possível. Mas vamos ler aqui, verso 37. Os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formavam uma só peça. Dos seus lados saíam 3 braços, né? 3 de um lado do candelabro e 3 do outro. Em um braço havia 3 copos, a modos de flores de amêndoas. Então, veja só, a amêndoa está presente aqui, com cálice e corola. Igualmente, no outro braço, 3 copos, de modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Assim fez os 6 braços que saíam do candelabro. Apenas uma contextualização do que é o candelabro. Era a peça de iluminação que fazia parte do lugar santo no tabernáculo de Moisés. Então, vocês sabem que o tabernáculo tinha aquela cerca, né? E aí o primeiro objeto que tinha era o altar de sacrifício, que estava do lado de fora do templo. Tinha aquele altar grande de sacrifício, né? E aí, entre o altar e a porta do tabernáculo, tinha a pia de lavar. O sacerdote lavava as mãos e lavava os pés para poder entrar no tabernáculo, no lugar santo. Então, quando entrava na igreja, falando no tabernáculo em si, o primeiro vão que tinha era o lugar santo. As paredes eram cobertas de ouro, eram de madeira, feitas de ouro. Então, tudo era ouro ali. E essa peça, o candelabro, ele ficava do lado esquerdo, com as 7 lâmpadas acesas. Era a ordem de Deus para Moisés que os sacerdotes tinham que manter o candelabro cheio de óleo. Era um trabalho diário manter esse óleo queimando, porque as lâmpadas não podiam se apagar. Eu quero que você entenda que o candelabro, ele simboliza o Espírito Santo. Ele é uma figura do Espírito Santo. Não precisa botar a foto, não. Pode deixar aqui só a gente aqui mesmo. Preferia que vocês ficassem aqui recebendo a ministração. Então, o candelabro, ele é um instrumento de iluminação. Diga comigo isso, instrumento de iluminação. A coisa que o crente mais precisa é iluminação. A palavra de Deus diz em Efésios que nós viemos das trevas. Tá? Em Efésios capítulo 5, ele fala, outrora éreis trevas. Se nós éramos trevas, nós viemos de onde? Você veio da luz ou veio das trevas? Todos nós viemos das trevas. O que significa que nós ainda estamos no processo de iluminação. Right? Uma das atividades, uma das funções mais básicas de Deus em nós, Deus precisa nos iluminar. Sabe? O Espírito Santo é o nosso iluminador. O Espírito Santo é o candelabro. Ele é as 7 lâmpadas de Deus. Só que essas 7 lâmpadas, elas representam os 7 Espíritos de Deus que foram lidos aqui. Se você ler rapidamente, se você quiser ler Apocalipse 3, versículo 1, ali mais uma vez aparecem os 7 Espíritos de Deus. Em Apocalipse 3, verso 1, diz assim, ao anjo da igreja em Sardes, escreve, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Os 7 Espíritos de Deus, eles estão em toda a Bíblia. Hoje nós vamos estudar sobre cada um deles. Tá? Nós vamos receber uma iluminação, um entendimento melhor sobre cada um deles. Porém, eles estão todos ajuntados num lugar só, o candelabro. E esse candelabro representa o Espírito Santo. Porque não existe ministério de iluminação na nossa vida. Eu e você não podemos entender nada, receber nenhuma revelação, nenhuma sabedoria, nenhum entendimento, nenhuma iluminação, se não for pelo Espírito de Deus. Nós temos uma memória em nossa cabeça, mas ela não gera entendimento. Ela só armazena o entendimento que chegar. Bom ou ruim, ela só armazena. Ela não tem o poder de gerar o entendimento, de gerar a sabedoria. Nós precisamos receber essa sabedoria de fora. Se Deus não provê o candelabro, se Ele não provê as 7 luzes, se Ele não provê os 7 Espíritos de Deus, se Ele não tivesse provido o Espírito da iluminação,
Não existe como falar de revelação, de iluminação, sem o ministério do Espírito Santo, porque o ministério básico do Espírito Santo é iluminar o crente. Tá? Eu não vou pedir para vocês abrir os textos, eu vou citar os textos só para relembrar o ministério do Espírito Santo. Tá bom? Por exemplo, em João capítulo 14, verso 17, se eu não estou enganado, diz assim, que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Tá? Mas vós o conheceis, porque ele habita em vós, e ele operará em vós. Então, no capítulo 16, Jesus começa a descrever o ministério do Espírito Santo, e um dos versos mais conhecidos é o versículo 8, quando ele diz, que todo mundo conhece esse verso, quando ele vier, e que ele fará? Convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Todo o ministério do precioso Espírito de Deus é nos iluminar. Ele é o candelabro em nossa vida. Ei, eu quero que você receba a iluminação de Deus aí. Todo o ministério do Espírito Santo é tirar as trevas das quais nós viemos, nas quais nós nascemos. Essa noite nós vamos ser iluminados aqui nesse lugar. Diga ao seu espírito que você está recebendo luz nesse lugar. Você não vai só ouvir uma pregação, você vai ser transformado aqui essa noite. Você não vai ouvir mais um conceito, você vai receber uma palavra que vai te mudar aqui essa noite. Eu declaro e proclamo que uma luz está chegando nas trevas que ainda estão em sua mente. Ele, então, no versículo 13 do capítulo 16 de João, ele diz, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará daquilo que tiver ouvido. O Espírito Santo é o nosso iluminador. Diga, o Espírito Santo é o candelabro. Ele é o instrumento de luz, tá? Ele tem as 7 lâmpadas, ele tem os 7 Espíritos de Deus. Eu vou explicar hoje sobre cada um dos 7 Espíritos. Eu só quero adiantar, que eu vou misturando uma coisa com a outra. Essa haste do meio é o Espírito Santo, tá? Ele é a haste do meio. Quando você lê a lista dos 7 Espíritos de Deus em Isaías 11, versículo 2, o primeiro Espírito lá qual é? O Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. Tá? Então, todos os outros Espíritos, o Espírito de entendimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito de compreensão e o Espírito do temor do Senhor, todos os outros fluem do óleo que está aqui, que é o Espírito Santo. Ele é a fonte do óleo que ilumina as outras lâmpadas. Continuando o resumo sobre o ministério do Espírito Santo, um dos textos mais incríveis, mais clássicos, mais importantes sobre o ministério do Espírito Santo é 1 Coríntios capítulo 2. Vocês sabem esse verso de cor, porque o versículo 9 diz, o que os olhos não ouviram, o que os ouvidos não ouviram, e nem penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus reservou para aqueles que o amam. Presta atenção. Eu digo que esse versículo tem um lado bom e um lado muito ruim. O lado bom é que Deus guardou muitas coisas para os que o amam. O lado ruim é que nada disso está no nosso radar. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem entrou no coração do homem. Aí como é que fica? Você não deseja, você não busca, você não pede, você não vê, porque as coisas estão ocultas a nós. Porém, o versículo 10 diz, mas Deus nos revelou pelo seu... Alguém levantou a mão, por gentileza, e adora o Espírito Santo. Um minutinho, por favor. Obrigado, porque sem ti não saberíamos nada das coisas que o Pai planejou para nós, das coisas que o Pai guardou. Nós te adoramos, nós te invocamos nessa noite. Se presente aqui, enquanto eu ministro a tua palavra. Vem derramar o teu óleo e encher as lâmpadas. Alguém clama para ele e fala, enche as minhas lâmpadas. Não deixa eu ser como aquelas virgens loucas que não encheram as lâmpadas e não tinha luz. Eu preciso de luz. Eu preciso que a minha lâmpada ilumine. Enche a minha lâmpada. Espírito Santo, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Portanto, a palavra de Deus diz no verso 10 de 1 Coríntios 2, mas Deus nos revelou. Eu vou falar hoje, um dos Espíritos, o segundo Espírito que eu vou falar na relação hoje é o Espírito de sabedoria. E o Espírito de sabedoria, ele tem a função de revelar o que está oculto.
Tá? Quando diz Deus nos revelou pelo seu Espírito, uma das funções básicas do Espírito Santo é colocar no nosso radar aquilo que jamais ia chegar no nosso radar. É colocar na nossa mente aquilo que jamais ia passar por ela. É colocar nos nossos olhos aquilo que jamais a gente ia ver e trazer nos nossos ouvidos um som que jamais ia chegar se não fosse o ministério do Espírito Santo. Alguém dá graças ao Espírito Santo. Alguém adora o Espírito Santo comigo, porque Ele está no nosso meio, Ele está dentro de nós, Ele mora e Ele está revelando para nós. O Espírito de Deus está aqui para revelar as coisas que o Pai tem para nós. Agora, eu vou fazer questão de você abrir agora. Agora eu vou pedir para você abrir, em 1 Coríntios 2. Para você ler só o versículo 12. Para você ler o versículo 12. Porque nós precisamos apreciar mais o Espírito que nos revela, o Espírito que nos tira da escuridão. Nós precisamos apreciar mais. E o versículo 12 diz essas palavras. Porque nós não recebemos o Espírito que está no mundo, mas recebemos o Espírito de Deus, o qual nos revela as coisas que o Pai tem gratuitamente para nós. Pastor Douglas, lê na sua versão aí. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ninguém vai conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente, senão pelo Espírito de Deus. Mais uma vez, quando Deus quer que você receba as coisas que Ele tem gratuitamente para nós, Ele nos deu essa ordem aqui. Em Efésios 5,18, é a única coisa que você precisa praticar todo dia. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque Ele foi enviado por nós para nos deixar saber. Imagina que você ganhou 35 milhões de dólares. Quer? Só que você não está sabendo. Adiantou nada. Você não está sabendo que está lá, você não está sabendo que tem seu nome, você não está sabendo que é seu, você não está sabendo que é uma herança. Se você não sabe, você não vai desfrutar. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus para que nós possamos saber as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Alguém dá glória ao Espírito Santo mais uma vez, porque sem Ele nós ficaríamos pobres sendo ricos. Somos ricos, mas continuaríamos sendo pobres. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Esse é o candelabro que Deus mandou Moisés construir. Ele representa, ele é uma figura de ouro puro que representa essa iluminação de Deus na nossa vida. Agora, eu vou levar vocês para uma outra dimensão, porque agora eu já não vou falar do Espírito Santo, eu vou falar do Espírito humano, do seu Espírito. E algumas coisas que você vai aprender novas sobre o seu Espírito hoje. Uma delas é que o seu Espírito também é um candelabro. Não sabia. O seu Espírito também é um candelabro. Ele também tem as 7 hastes. Vamos lá. Provérbios 20, 27. Esse texto começa, entre vários outros, mostrar como a luz de Deus, a lâmpada de Deus em nós, é o nosso espírito. A lâmpada de Deus no tabernáculo era o candelabro. Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27. A lâmpada de Deus é o nosso espírito. Está escrito. O espírito do homem, veja só, espírito com letra minúscula, do homem, ok? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Right? O espírito do homem é o candelabro. Ele é a lâmpada do Senhor. E o qual esquadrinha o mais íntimo do coração. O que acontece?
Nós somos a luz de Deus dentro de nós. Deus é luz, 1 João diz, e dele não há trevas nenhuma. Deus nos fez com a mesma essência dele. O nosso espírito tem a mesma essência de Deus. É luz. Diga amigo, o meu espírito, humano, ele é feito de luz. Então olhe para mim, olhe para mim. Vamos analisar agora a situação da pessoa não crente. A Bíblia usa um termo para dizer que o espírito deles está morto, mas não dá para entender bem. Como é que está morto? E quando a gente recebe Jesus, ele vivifica. Na verdade, ele não está morto, ele estava sem luz, ele estava apagado. Pergunta, o que é necessário para esse candelabro lindo, de ouro, maravilhoso, funcionável? O que é necessário para ele não funcionar? Basta não ter óleo. Eles não têm óleo. Eles não têm o Espírito Santo dentro deles. O espírito deles está apagado, mas eles têm um espírito igual ao nosso. E o espírito deles é luz também. No momento que qualquer um deles recebe Jesus e o Espírito Santo entra lá, dentro deles o Espírito Santo já encontra os lugarzinhos para ir acendendo as luzes. Dentro do espírito de cada ser humano tem 7 lâmpadas. Sabia não? Vai ficar sabendo hoje. Dentro do espírito de cada ser humano, dentro de todos eles tem as 7 lâmpadas de Deus. Estão apagadas, mas Deus quer acendê-las colocando óleo dentro delas. Primeiro tem que receber o Espírito Santo, que é a arte central. Recebendo o Espírito do Senhor, a função dele é ir sendo cheio, dependendo da atitude da pessoa, ir sendo cheio, porque tem crente que não tem luz, nunca teve óleo para acender nenhuma dessas lâmpadas. Nunca teve óleo suficiente para acender todas essas lâmpadas. Porque está falhando na ordem de Efésios 5,18. Qual é? Enchei-vos do Espírito. Só o espírito humano foi feito para ser acendido por Deus, para ser aceso por Deus. Então, você é aceso pelos 7 Espíritos de Deus. Então, eu vou cortar aqui para poder entrar na lista dos 7 Espíritos de Deus. Eu posso apagar aqui porque você já entendeu que o candelabro representa os 7 Espíritos do Senhor. Agora, o primeiro Espírito dos 7 Espíritos é o Espírito do Senhor. Tá? O segundo Espírito aí qual é? Só que se você olhar na lista, vamos ler a lista novamente, Isaías 11, versículo 2. Uma coisa interessante da lista é que os outros 6 Espíritos, eles trabalham de 2 em 2. Não sei se você analisou aí que quando fala o Espírito de sabedoria e entendimento, aí vírgula, para poder vir a próxima lista, que é fortaleza e conselho. E a última dupla é conhecimento e temor do Senhor. Então vamos lá. Sabedoria trabalha junto com entendimento. Olha, entendimento, nós vamos dar um outro nome para ele, embora que é entendimento, você pode dizer também compreensão, tá? O Espírito, quando ele traz o entendimento, ele está trazendo a compreensão. Eu vou te explicar. Depois vem o Espírito de fortaleza, tá? E conselho. E o conselho. E, finalmente, conhecimento e temor do Senhor. Primeiro, espírito de sabedoria. Eu vou explicar a função de cada um. Primeiro, o espírito de sabedoria, a função dele é revelar algo que você nunca soube antes. Algo que você nunca viu antes. Se ele está revelando, é porque estava oculto aos nossos olhos. Deixa eu te mostrar o Espírito de sabedoria em Efésios, capítulo 1, 17 e 18. O Espírito de sabedoria está aqui, ó, Efésios 1, 17 e 18. Onde ele diz, eu oro para que vocês recebam o quê? Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, sendo o quê? Verso 18, iluminados
Você está vendo o candelabro aqui ou não? O candelabro está aqui ou não? Iluminando o nosso coração. O candelabro dentro de nós é quem? O Espírito Santo. Ele ilumina ele acende essas lâmpadas dele, aonde? No nosso espírito. Porque o nosso espírito também é um candelabro. O nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Ok? Então, o espírito de sabedoria, ele traz a revelação de uma coisa que você nunca viu antes. Lembra que nós lemos agora, citamos 1 Coríntios 2,9, que diz: o que não passou nos ouvidos do homem, o que não passou nos olhos, o que não entrou no coração. Essas coisas o espírito de sabedoria revela. Entendeu a função do espírito de sabedoria? Se você pedir o espírito de sabedoria a Deus, ele vai te revelar uma coisa que você nunca viu antes, que você nunca percebeu antes. E a sabedoria, ela poderá vir em coisas profundas e em coisas simples, em detalhes simples da nossa vida, que você nunca tinha visto antes. Por exemplo, tem uma chave que, se virar na sua vida para um determinado lado, um entendimento, vai abrir um monte de portas na sua vida. Só que você tem 45 anos e nunca viu essa chave. Aí um dia, na revelação, Deus vai o quê? Te mostra aquela chave. Você nunca tinha visto antes. Quem te mostrou aquela chave? O Espírito de sabedoria. Então, o Espírito de sabedoria, ele traz à sua atenção algo que não estava lá. Nunca viu aquilo. Você leu a Bíblia 50 vezes, nunca passou naquilo, passou por cima daquilo, nunca foi aberto. Um dia, ele para e te revela. Aí você diz: como eu passei aqui tantas vezes e eu não vi isso? É porque agora o Espírito de sabedoria acendeu aquela lâmpada do tabernáculo, do candelabro, em você. Então, a sabedoria, ele traz a verdade para nós. Por exemplo, eu preguei semana passada sobre Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. Quem nos trouxe as reveladas? O Espírito de sabedoria. Ele revela aquilo que está oculto, ok? Então, o Espírito de sabedoria, ele desperta a verdade que Deus já depositou em nosso espírito, tá? Ele abre a fonte da sabedoria e da verdade em nós. Ele nos guia ao saber real de Deus. Em Efésios 3,5, fala da função do Espírito de sabedoria ali. Efésios 3,5, o Espírito de sabedoria, ele está ali revelando coisas. Só um exemplo, que nós vamos passar para os outros espíritos, mas eu vou dar só mais esse exemplo do Espírito de sabedoria. Efésios 3,5 diz que o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens. Ele está falando de um mistério. Como se revelou agora no Espírito. Paulo, no verso 4, ele diz assim: quando ledes, veis que eu tenho uma compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos homens, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Quem trouxe essa revelação? Então, esse é o espírito de sabedoria. Quando você não sabe o que fazer, quando você não vê a solução, quando você lembra de Tiago 1,5, quando ele fala assim: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, quem não está enxergando nada, peça sabedoria. Quem não está vendo a saída, peça sabedoria. Ele vai trazer diante dos seus olhos algo que você não via. Quem agradece a Deus pelo espírito de sabedoria? Quem quer receber o espírito de sabedoria? Nós vamos orar por cada um dos espíritos. Esse é o segundo. Peça a ele agora aí. Fala para ele: me revela as coisas que eu nunca vi, o que não passou nos meus ouvidos, o que nunca passou nos meus olhos, o que nunca entrou no meu coração. Fala para ele: você é o meu revelador. Espírito Santo, você é o candelabro que ilumina o candelabro do meu espírito. Fala para ele: você é o candelabro que acende as lâmpadas do meu espírito. Então, acende a lâmpada da sabedoria. Fala para ele assim: acende a lâmpada da sabedoria no meu espírito e me revela as coisas que estão ocultas aos meus olhos, em nome de Jesus. Segundo espírito, o espírito do entendimento. O espírito do entendimento, ele enlarguece, ele traz compreensão daquela verdade ou daquele mistério que lhe foi revelado pelo espírito da sabedoria. Sem o espírito do entendimento, você não vai compreender o que você viu. Você só viu algo novo, mas você não vai compreender. Porque quem te dá a compreensão do que você viu é o espírito do entendimento. Quem recebe ele aí? Quantas vezes você tem um sonho onde Deus te revela algo? Quem falou ali? Sabedoria. Mas você levanta do sonho, você não entende nada. O que você precisa? Do entendimento. Quantas vezes Deus usou um profeta e te deu uma palavra?
O que foi ali? Sabedoria. Mas você não entendeu. Como é que isso vai ser? Porque o espírito do entendimento ou da compreensão, ele assenta a verdade dentro de você. Sem o espírito da compreensão, não adianta o espírito da sabedoria. Veja, eles trabalham juntos. O candelabro precisa estar todo aceso para que a gente tenha o ganho completo daquilo que o Senhor está nos dando. Ele assenta a verdade dentro de você. O espírito do entendimento ajuda você a compreender aquilo que lhe foi revelado, aquilo que foi... Alguém para um minutinho aí, por favor. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quantas vezes o espírito da sabedoria, Deus usa o espírito da sabedoria, e Deus quer que você compreenda isso aqui, isso aqui a respeito de uma verdade. Isso aqui representa a verdade total sobre aquele assunto. Quem quer a verdade total? Quem quer só um pedacinho? Quem quer só um pedacinho? Levanta a mão aí. Quem quer só um pedacinho da verdade? Então, como é que, quando Deus te dá um pedacinho da verdade, você não ora mais? Quando é que, quando Deus te dá uma pequena informação, você não pede mais? Porque o espírito da compreensão, ele vai trabalhar expandindo aquilo que o espírito da sabedoria começou a fazer em nós. Por que a igreja evangélica ficou séculos, talvez milênios, presa em tão poucas revelações? Porque parou aqui. Por exemplo, quando se vai para os seminários teológicos, uma das coisas que eles pedem para a gente ler são os livros dos pais apostólicos. Eles enchem a boca e chamam os patrísticos. Temos que ler Santo Agostinho, temos que ler. Aí você vai ler aquelas velharias de 2000 anos atrás. Não é? Porque para quem está ensinando no seminário, aquilo é ouro. O que eles deixaram de entender é que aquilo é um comecinho da verdade. E as pessoas largaram de mão do candelabro e ficaram presos nos livros e ficam passando livro por livro, por livro, por livro, por livro, porque você tem que ler os patrísticos, porque os patrísticos... Então, os patrísticos é um pedacinho da verdade, e o resto está onde? Eu tenho o Espírito Santo aqui hoje. Ele está aqui para me dar o Espírito da compreensão, para me expandir as coisas. Quem quer a verdade completa? Ah, não, mas você gosta dos livrinhos dos patrísticos, fica só com eles. Quem está entendendo o que eu estou desafiando aqui? Que o Espírito Santo nos dá um pedacinho da verdade, a gente coloca ela dentro de um quadro, aí faz uma parede de cimento ao redor dela, aí a gente coloca uma cerca de ferro, aí a gente fala, eu tenho toda a verdade. Nós vamos fazer a nossa igreja, a nossa denominação, toda a nossa doutrina está aqui. Ah, é? Onde está a compreensão daquilo que Deus começou a revelar e Ele quer te expandir toda essa verdade? O que Deus tem feito atualmente? Quebrado as paredes de onde nós prendemos o pequeno pedacinho da revelação da sabedoria, e Deus tem estendido a verdade para a gente compreender. Fala comigo, compreender com todos os santos. Qual a largura? Qual a altura? Qual o comprimento? Qual a profundidade? E conhecer o amor de Cristo, que excede a todos os corações. Come on, gente. Esse é o espírito da compreensão, do entendimento. Levanta a mão e pede, me dá sabedoria e entendimento. Faz uma oração de 1 minuto aí, por favor. Me dá sabedoria e entendimento. Não deixa só eu ser revelado. Tem gente que fica tão empolgado com uma pequena revelação, mas não entendeu nada dela. O que adianta? Pede para Deus, me deixa compreender os meus sonhos. Me deixa compreender as coisas que tu me falas. Me dá o espírito de entendimento, me dá o espírito de compreensão, aquele que assenta em meu coração as coisas que tu começas a nos revelar. Eu quero proclamar e profetizar que a Bethesda vai receber não só revelação, a Bethesda vai receber compreensão, a Bethesda não vai ter só sabedoria, a Bethesda vai ter compreensão das coisas que Deus quer nos revelar. Quem recebe essas coisas na sua vida? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Por causa do tempo hoje, eu vou seguir adiante, tá bom? Agora eu quero que você imagine, eu quero que você pense que o projeto de Deus para nos instruir, a instrução de Deus no nosso espírito, ela envolve 7 espíritos, senão Ele não teria nos dado os 7. Então você precisa entender que, mesmo você tendo o Espírito do Senhor, e o Espírito de Sabedoria, a lâmpada do Espírito de Sabedoria acesa em você, porque
Uma pausa aqui antes de eu continuar. Nós somos o candelabro, todos nós. Muitos de nós, essas lâmpadas estão apagadas. Você tem o Espírito Santo, você tem Ele, mas você não se encheu o suficiente. Imagina quanto óleo vai precisar encher muito de óleo aqui, para esse óleo poder chegar lá. Vai precisar ou não vai precisar? Vai ter que encher até a tampa aqui, para esse óleo chegar até a tampa nas outras. Para acender as lâmpadas, vai ter que estar cheio do Espírito Santo. Nós temos todas as fontes de Deus em nós. Coloca a sua mão em algum lugar de você aí e declara: eu tenho todas as fontes do Espírito de Deus dentro de mim. Você tem as fontes. Bota a mão aí, você botou a mão aí, né? Em algum lugar? Eu quero que você faça esse exercício na oração pessoal, para você ordenar as fontes em você para despertar. Ordenar as fontes de Deus em você. Diga mais uma vez: eu tenho as fontes de Deus dentro de mim. A pergunta é: elas estão abertas? Elas foram abertas? Elas estão todas jorrando? Porque tem muita fonte que está entulhada, como em Gênesis 26, que os filisteus entulharam os poços que Abraão cavou. O que Isaac fez? Saiu recavando, saiu desentulhando. Você está desentulhando as fontes? Muito crente não conseguiu desentulhar nada ainda. Não conseguiu nem desentulhar o lixo que foi jogado das gerações nas fontes do seu espírito. Quando você nasceu bebezinho, da sua família, todas as suas fontezinhas do seu espírito já estavam lá, mas já estavam todas entulhadas. Já nasceram entulhadas, já nasceram do lixo. Sabe o que é que apaga todas as lâmpadas do candelabro em nós? A iniquidade familiar. Iniquidade familiar. O que ela faz? Ela apaga as lâmpadas. A criança nasce cega, surda, sem nenhuma fonte espiritual aberta. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Iniquidade familiar. Qual é o grande inimigo da iluminação do nosso tabernáculo, do nosso candelabro, do nosso espírito? A iniquidade familiar. Nascemos com todas as lâmpadas apagadas. Todas as lâmpadas apagadas. E às vezes se torna adulto, vai para a casa de Deus e ainda não consegue acender as lâmpadas. O diabo não deixa a iluminação chegar. Ele não deixa a sabedoria chegar. Ele não deixa a compreensão chegar. Porque ele tem raiz na iniquidade familiar. Ele fica causando esquecimento, ele fica causando todo problema de cabeça, burrice. O espírito de burrice é muito comum nas pessoas. Por quê? Por causa da iniquidade familiar. Qual é a coisa que você precisa? O enchimento do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo tem que ser superior a esse problema. Ele tem que cancelar o clamor da iniquidade familiar que não deixa a iluminação chegar. O Espírito Santo precisa queimar o clamor da iniquidade familiar na sua vida. Uma figura que eu gosto é dos 3 jovens que estavam em Babilônia e foram lançados na fornalha. Eles foram lançados amarrados. Amarraram as mãos e os pés e foram lançados na fornalha. Eu quero perguntar, qual foi a única coisa que queimou dentro daquela fornalha? Você precisa ser jogado no fogo de Deus. Levanta a mão, por favor. Fala para o Senhor assim: me batiza no batismo de fogo. Queima as cordas da iniquidade que fecham as minhas fontes de iluminação. Mais uma vez, me batiza no batismo de fogo. Queima as cordas que prendem o meu espírito e a minha iluminação. O que eu ensinei para você fazer agora? A oração que você fazer da madrugada hoje. A oração que você vai fazer amanhã de manhã. A oração que você tem que fazer outro dia. Mais uma vez, vou ensinar mais um pedaço da oração. Põe a mão lá de novo, põe a mão lá de novo. Fala: as fontes em mim sejam abertas. Todo entulho da iniquidade familiar seja arrancado daí. Então você tem que orar essas coisas. Você tem que ministrar em você para que as lâmpadas acendam. Um verso que eu vou deixar é João 7,38, que diz: quem crê em mim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Não vai dizer para mim que vocês não sabem esse versículo. Não abre a Bíblia.
Não vai dizer para mim que vocês não sabem esse versículo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão fontes entulhadas. Come on, gente. Rios de água viva. Como é que os rios vão fluir se as fontes estiverem entulhadas? Fala comigo, rios. Não é um rio, são fontes. Eu queria perguntar se você tem noção de que tem fontes dentro de você. Não, vocês estão me olhando muito sem graça. Vocês estão muito devagarzinho, muito devagarinho. Há tempos que o Espírito Santo me leva a orar nas fontes que estão em mim. Há tempos que o Espírito Santo me faz orar nas fontes em mim. Porque sem eu ver o meu Espírito, Ele já me revelou o meu Espírito. Ele já me revelou que o meu Espírito é um candelabro com 7 fontes. E as 7 fontes precisam ser desentulhadas. Eu preciso do Espírito da sabedoria. Eu preciso do Espírito do Senhor. Eu preciso do Espírito de entendimento. Eu preciso desses 7 Espíritos livres para operar. Por que eu não tenho mais entendimento? Por que eu não tenho mais sabedoria? Porque eu não tenho as respostas? Porque eu não sei? Porque eu não tenho essas fontes brilhando? Porque eu não me enchi o suficiente do Espírito Santo e ainda não quebrei as correntes da iniquidade familiar que prendem o meu espírito de brilhar. Você tem que ter essa ideia das fontes em você, que elas precisam ser despertadas. Por isso que eu estou falando o tempo todo, ore por você. O crente não está entendendo. Que eu estou falando, ore por você. Não, pastor, eu tenho que orar pelos meus filhos. Você tem que orar por você. O que adianta ele ter uma mãe, eles terem uma mãe com as lâmpadas tudo apagadinhas? O que adianta? As lâmpadas tudo apagadinhas, morrendo de orar por eles. Exatamente. É desse jeito. As lâmpadas tudo. O que adianta você ter um pastor com as lâmpadas dele tudo apagadinha e ele morrendo de orar por você? Nem a lâmpada dele não acendeu. Como é que ele vai acender a sua? Ore por você. Bota a mão em você. Unja você. Quem aqui está ungindo a si mesmo? Só um minutinho. Levanta a mão, por favor. Quem já se ungiu esse ano? Levanta a mão. Quero ver quem são os crentes que estão me seguindo aqui. Que bênção. Eu já ungi todo dia. Eu ungi minha cabeça esse ano. Amém. Depois eu vou dar uma aula sobre a unção do seu corpo. Você ungir você. Eu vou dar uma aula sobre ungir você. Tá? Porque tem algumas partes do meu corpo que eu não costumava ungir. E eu estou ungindo agora. Porque a revelação está aumentando. Quando a revelação aumenta, quem trabalhou? Porque eu tinha uma revelação, mas ela precisava? Come on, quem quer que a sua revelação aumente? Segura a mão levantada. Fala para ele assim, tudo que eu aprendi nos anos de igreja, revela, aumenta, me dá compreensão. Olha para mim, agora abaixa a mão, olha para mim. Eles nos ensinaram certo, mas eles só nos ensinaram o quê? Eles nos ensinaram um pedacinho assim. Mandaram você para o resto da vida com esse pedacinho. Nem eles tinham para dar mais, nem você foi atrás. É verdade ou não é? Você pode culpar eles, mas eles não sabiam. E você? Você não foi atrás. Porque tinha mais. Não tinha só revelação, tinha compreensão. Vamos em frente. O terceiro espírito trabalha com o quarto espírito. O quarto trabalha com o quinto, que é fortaleza e conselho. Alguém diz comigo, espírito de fortaleza, espírito de conselho. Quem quer receber os dois, fala de novo. Espírito de fortaleza e espírito de conselho. Os dois trabalham juntos. Quando eu começar a falar aqui, vou ter que falar misturando. Então, eu vou começar. O espírito de fortaleza e de conselho, eles se juntam para concretizar a sabedoria que você adquiriu na sabedoria e no entendimento. Eles se juntam para tornar aquilo prático na sua vida real. Do que adianta você ter recebido uma revelação? Aí o espírito de entendimento veio e te deu a compreensão. Amém? Eu vou falar amém, quando eu gritar um amém bem alto, é para acordar quem estiver dormindo, tá bom? Você já sabe que é para você, tá bom? Você recebeu revelação, sabedoria, recebeu compreensão,
mas você não fez nada com isso. Eu te pergunto, o que adiantou? O que adianta Deus nos mostrar coisas e aquilo não funcionar na nossa vida? Quando você recebe o espírito de fortaleza, ele entra com o espírito de conselho para tornar aquilo prático, uma sabedoria prática em ação na sua vida. Porque o espírito humano, o candelabro humano, ele não tem condições por si só de, recebendo a sabedoria, fazer aquilo se tornar prático. Você não tem a força para fazer isso. Por isso que você precisa do espírito de fortaleza. Essa palavra fortaleza, no original, porque está escrito aí em hebraico, é bravura. Não é braveza, é bravura. Fortaleza, bravura. Fala comigo, bravura. Quem pode me dar uma definição de bravura? Essa palavra não é muito usada no português, mas quando ela é usada, geralmente ela se refere ao quê? Coragem e ousadia, mas bravura se usa geralmente em quê? A se referir a que tipo de história? Em que campo está se referindo? Guerreiros, guerras, pessoas que lutaram, heróis, que fizeram uma batalha e venceram uma guerra. Quem que é esse espírito em você? Quem que é o espírito de bravura em você? É esse espírito que se junta com o espírito do conselho para executar a sabedoria na sua vida. Então, a fortaleza é uma bravura, uma coragem que você não tem em você mesmo, mas esse espírito traz sobre você, tá? O conhecimento adquirido, ele exige uma decisão de ação, e essa força para a ação está no espírito da bravura, uma ação onde leva você a praticar o conhecimento. Quantas pessoas adquiriram o conhecimento e não fazem nada com ele, porque não tem força, não tem força, eles estão presos aonde? Na procrastinação, sabe o que fazer, lhes foi revelado o que fazer, compreenderam o que fazer, mas não tem força para fazer, estão amarrados na inércia e na procrastinação. Quando o espírito de bravura vem sobre você, procrastinação vai embora. O que você precisa não é mandar a procrastinação embora, o que você precisa é se encher do espírito de bravura. Você só precisa se encher do Espírito do Senhor, porque as 7 lâmpadas vão se acender. Então, o que acontece? O espírito de fortaleza é o empurrão que você precisa para poder agir mediante a sabedoria que você tem. Quantas pessoas terminaram a faculdade, fizeram o PhD, as pessoas estão cheias de conhecimento, sem trabalho, sem dinheiro, sem progredir na vida. Por quê? Não sabe o que fazer com o que aprendeu. Quem te diz o que fazer? O espírito de conselho. Come on, vocês não estão me entendendo, não. Vocês estão lá em Framingham hoje. O espírito de fortaleza é o empurrão. O espírito humano sozinho não consegue fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. A pessoa quer abrir um business. Por que ela quer abrir um business? Porque foi revelado no espírito dela que o chamado dela é para ser um grande empresário. Quem acredita no que eu estou falando? Quem acredita que Deus dá visão de grandes empresas para as pessoas? Aí, o espírito de entendimento vem sobre aquela pessoa e revela o produto para ela. Revela o tipo de business que ela deve ter. Revela para ela exatamente o que ela tem que fazer. Ela sabe o que ela tem que fazer, ela recebeu a visão, mas ela não sabe como fazer. E ela não tem coragem para fazer. Aí o espírito de conselho entra na vida dela e começa a falar, essa empresa tem que ser aberta assim, assim, assim. E aí vem a coragem do espírito de fortaleza e fala, vamos fazer isso, vamos abrir essa empresa assim. Ela abre debaixo do espírito de bravura, debaixo do espírito de fortaleza, ela não abre debaixo do espírito de sabedoria. Eu sempre soube que eu ia abrir uma igreja. Eu ia ser pastor de ovelhas. Não fui chamado para ser engenheiro. Uma época eu andei enganado, pensando que eu ia ser músico profissional. Que eu ia reger orquestras. Na minha cabeça de jovem, adolescente, eu ia reger orquestras. Entendeu? Tanto que eu regia lá em casa. Botava os discos para tocar e ficava o dia inteiro lá regendo. O Espírito Santo falou, você está enganado. Deixa eu te dar um pouco mais de compreensão aqui. Você vai ser pastor.
Aí tinha uma cabeça, tinha uma coisa. Onde eu vou ser pastor? Como eu vou ser pastor? Eu não sei, que cidade que eu vou ser pastor? Essa é uma coisa que tinha na minha cabeça. Uma coisa que eu não admitia era abrir mais uma igreja em Boston. Porque já tinha tantas, eu falo, não pode ser aqui. Aí eu ficava pensando, Deus deve me mandar para um outro lugar. Talvez Ele vai me mandar para outro país. Para um estado do Brasil, onde não tem uma igreja. Assim eu pensava. Porém, um dia, o Espírito de conselho entrou na minha vida. Ele começou a me aconselhar. E ele começou a dizer, não, você vai abrir a igreja aqui em Boston mesmo. E sabe o que você vai fazer? Você vai abrir uma aula de estudo bíblico ali naquela casa em Everett e vai começar a reunir o povo lá. E dali a igreja surgiu. E o Espírito de fortaleza me deu coragem para começar. Porque eu não tinha coragem para começar. Você não tem coragem para colocar em prática a visão que Deus colocou dentro de você. Tem pessoas que estão aqui olhando para mim, para esses olhos aqui, ó, que não tem coragem, não teve coragem ainda de fazer a visão que está dentro de você, porque o espírito de bravura não veio sobre você. Alguém levanta as duas mãos aí para o Senhor. Fala para Ele, me enche do espírito de bravura e de conselho, para eu executar os desígnios da minha vida, que já foram revelados no meu coração. Agora ora em línguas aí, agora ora em línguas, ora em tuas palavras aí, come on, ora em línguas aí agora. Desata o espírito de bravura em você. Você mesmo, desata ele, vai, desata ele, com coragem, desata o espírito de conselho. Fala para ele, me aconselha, qual é a época de eu fazer aquilo? Qual é o tempo de eu fazer? Com que pessoas eu devo fazer? Como é que eu devo fazer? Come on, alguém reclama essa sabedoria, porque ela está disponível. E ela está disponível hoje à noite nesse lugar. Ela está descendo hoje à noite aqui. Porque hoje à noite vieram os 7 Espíritos de Deus para esta casa. Hoje à noite os 7 Espíritos de Deus estão sendo proclamados nesse lugar. Hoje à noite o Espírito de bravura está aqui, tirando gente da procrastinação, tirando gente da inércia. Hoje à noite a Bethesda está saindo desse lugar de prisão, porque está vindo sobre ela o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza. Aqueles eu recebo, em nome de Jesus, na minha vida. 2026 não vai ser um tempo para você ficar parado, refletindo sobre o que fazer. Você vai agir, vai fazer. A capacidade de agir, ela vem do espírito de conselho. Por exemplo, se você tiver o espírito de fortaleza, aquela coragem, tem gente doida, gente ousada, gente afoito, só que sem o espírito de conselho, vai fazer besteira. Vai fazer na hora errada, vai fazer no lugar errado, com as pessoas erradas, e não vai dar certo. Veja que você precisa dos 7. Você teve a visão do que fazer, você teve a compreensão do que fazer, você teve a coragem para fazer, mas sem o conselho, ainda vai dar errado. O Espírito de Deus é o candelabro das 7 lâmpadas, mas o seu Espírito também é um candelabro com 7 lâmpadas. E Deus quer acender as 7 lâmpadas do Espírito de Deus no seu espírito. Levante sua mãozinha comigo, por favor, e diga, Senhor, limpa mais uma vez todo o clamor da iniquidade da minha família, toda a prostituição, todo o sangue derramado, toda acusação contra mim, que veda o fluir das lâmpadas, das fontes em mim. Limpa, Senhor, em nome de Jesus. Que sejam abertas na sua vida, em minha vida, na nossa vida, na vida da igreja, os 7 Espíritos de Deus. Sejam liberados em 2026, eu proclamo, eu profetizo, eu ordeno, eu decreto, sejam liberados sobre a minha vida. Come on, church! Sejam liberados sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, os 7 Espíritos de Deus. Sejam liberados, venham os 7 Espíritos de Deus. Alguém clama comigo um minutinho. Venham os 7 Espíritos de Deus sobre nós. Venham os 7 Espíritos de Deus sobre nós. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de fortaleza, Espírito de conselho, Espírito de conhecimento, Espírito do temor do Senhor. Vem sobre nós, nós te recebemos nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. O Espírito do conselho aponta o lugar onde você deve começar, o ministério, a empresa, o projeto. Ele te ensina a usar sabedoria. Ele te dá uma compreensão focalizada, com detalhes. E o Espírito de fortaleza, ele faz você fazer acontecer aquilo. Tá? O Espírito de conselho vem para te mostrar onde começar, como começar, com quem começar, na hora de começar. O Espírito de conselho vai vir sobre você e tirar a preguiça.
O espírito de fortaleza vai tirar a preguiça da sua vida. Tá? E por esse espírito de conselho e fortaleza, você vai trazer para o mundo físico a realidade que foi revelada para você do mundo espiritual. Toda a compreensão espiritual vai ter que ser manifestada no mundo físico, porque sem manifestar no mundo físico, não adianta você ter revelação e sabedoria. Se você não vai manifestar no mundo físico, não adianta, você precisa desse espírito. Agora, vamos finalizar com os dois espíritos finais que trabalham juntos. Eles trabalham tão juntos que em outros versículos da Bíblia, eles aparecem juntos. Conhecimento e temor do Senhor está em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Checa lá, por favor, na sua Bíblia. Conhecimento e temor do Senhor estão juntos. Provérbios 9, versículo 10. Escute, eu estou te dando esses versículos, você vai poder ver a mensagem, vai estar gravada para você levar para casa. Porque a ideia é você orar para os 7 espíritos virem para a sua vida, ok? Você levar para casa essa oração, você tem que pedir esses 7 espíritos, você não pode só ficar nessa mensagem. Você hoje aprendeu a orar por 7 espíritos que tem que vir sobre a sua vida. Eu te dei compreensão de cada um deles para você poder pedir cada um deles na sua vida. Quem vai orar por esses 7 espíritos? Quem vai clamar por eles na sua vida? Você tem 1 ano para clamar. Fala para mim, eu tenho 1 ano para orar todo dia pelos 7 espíritos de Deus. Você pode imaginar daqui a 12 meses como é que vai estar o seu coração? Como é que vai estar o candelabro dentro de você? Se você está abrindo essas... Ei, você tem que botar um tempo para orar. Você tem que botar um tempo para pedir coisas a Deus. Você não pode esperar que ouviu a mensagem no dia 7 de janeiro e no dia 8 está tudo lá. Não, querido, você vai ter que fazer uma caminhada aí. Te dou 1 ano para você orar pelos 7 Espíritos de Deus na sua vida. Amém. Então, Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento ou a prudência. O temor do Senhor e o conhecimento estão juntos aqui. Agora, conhecer, sempre quando aparece essa palavra na Bíblia, ela aparece revelando conhecimento empírico ou experimental, aquilo que você experimentou. Fala comigo assim, experiência pessoal. Diz que Adão conheceu a sua mulher e ela teve um filho. Todo mundo sabe do que está falando. Sabe ou não sabe? Precisa explicar? Todo mundo conheceu, Adão conheceu sua esposa, não foi que ele falou com ela no Facebook. Alright? Senão não daria para ter filho. Porque tem gente que conhece a Deus só de Facebook. Ele não teve a experiência. Alright? Só que aqui o espírito de conhecimento não é isso. Jó 42, verso 5. O que diz lá? Oh, agora o povo da Bíblia apareceu. Vai de novo. Antes te conhecia só de ouvir. Agora, meus olhos te veem. Então, é diferente o conhecimento. Eu te conhecia de um jeito, agora eu te conheço do outro. É esse conhecimento que está aqui. Só que esse conhecimento tem um problema. Quando uma pessoa tem experiência numa área, e ela é boa naquilo, e ela sabe que é, como que geralmente é a postura dela? Aí é que está. Porque quem vai negar experiência? Quem não vai se curvar diante da experiência? Quem não vai? Quem não vai perder a oportunidade de humilhar outros quando tem experiência? Por isso que o espírito de conhecimento anda junto com o temor do Senhor. Porque sem temor, o conhecimento vai se tornar arrogância e orgulho. Sem o temor do Senhor, o conhecimento vai estar estragado. Sem o temor do Senhor, o conhecimento vai ser exaltação humana. Não vai voltar para a fonte de onde veio. Por isso ele começa com o Espírito do Senhor, ele termina no temor do Senhor, porque cada espírito desse tem que produzir santidade em você, tem que aproximar você do Senhor.
Como é que o Senhor vai te dar fortaleza e você não vai glorificar Ele, você não vai santificar Ele na fortaleza que está sobre você? Como é que o Espírito Santo vai te aconselhar e você não vai voltar para Ele a glória que está vindo sobre você? Como é que o Espírito de Deus vai te dar conhecimento, palavra de conhecimento, revelação, entendimento, pregação como essa para dar, e você não vai andar no temor do Senhor? Porque a fonte de onde vem tem que voltar para Ele. Então o conhecimento fora do Senhor está entrando nas igrejas. Muitas pessoas e ministérios que estão cheios de revelação, entendimento, fortaleza, conselho e conhecimento, mas não tem o último, não tem o temor do Senhor. É onde você está vendo os absurdos, é onde você vê as coisas que não era para se ver em igreja, aonde o Espírito de Deus desceu e revelou coisas para os homens. Não era para se ver a falta de temor que está se vendo dentro da casa de Deus, porque está faltando o Espírito de temor. O que o Espírito de temor faz? Ele torna o conhecimento servo. É o temor do Senhor que subjuga o conhecimento ao Senhor. Come on, gente. Quem tem experiência ministerial aqui? Quem já foi diácono há alguns anos aqui? Quem sabe pastorear aqui? Cuidado. Quem sabe fazer alguma coisa aqui? Quem sabe cozinhar bem aqui? Você faz blá, 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 blá com o seu cozinhar? Você gosta de falar bem do que você sabe fazer? Onde está o temor do Senhor quando você está falando da sua experiência? Especialmente na casa de Deus, especialmente no que você faz diante do Eterno, diante dos 7 Espíritos de Deus, porque toda a sabedoria veio dele, toda a revelação, todo o entendimento veio dele. Como que você fala quando você fala do conhecimento que ele derramou sobre você? Come on, church. Ontem eu falei assim que 22 anos na Bethesda como pastor, eu prego no mínimo 100 vezes por ano. Você pode imaginar? 100 vezes por ano eu prego há 22 anos. Eu podia dizer, eu sei pregar. Imagina o Espírito Santo ouvindo isso e falando assim, como que é? Como que é? Quer dizer que você sabe pregar? Qual das mensagens que você pregou que não foi minha? Qual das revelações que você trouxe para o povo que não vieram de mim? Qual daquela coragem que você estava lá no púlpito pulando igual um cabrito, você estava pulando cheio de coragem, porque de onde veio aquela fortaleza? Veio de quem? Veio do seu temperamento? Veio de você? Aquela alegria toda lá naquele teclado, aquela coisa toda, aquela unção, veio de quem? Veio de quem? De onde veio aquilo lá? Alguém diz comigo, me dá o temor do Senhor. Então levanta uma mãozinha para ele, por favor. Ora com tuas palavras, não vou botar a palavra na sua boca, não. Ora com tuas palavras aí. Fala, no mínimo, tem misericórdia de nós. Me dá conhecimento, eu quero ter experiência. Eu quero saber, mas eu quero ter o teu temor. Que eu viva debaixo do teu temor. Que eu trabalhe debaixo do teu temor. Que eu te devolva todo o fruto do que eu sei. Todo o fruto do meu entendimento, da revelação que chegou até mim. Eu te celebro por toda a iluminação. Alguém celebra a iluminação que chegou no seu espírito? Alguém celebra a sabedoria que chegou? Alguém celebra a obra do Espírito Santo no seu candelabro? Trouxe luz para você, trouxe iluminação, trouxe sabedoria, trouxe revelação, trouxe entendimento, trouxe fortaleza, trouxe conselho. Fala para ele, traz o temor também. Não me deixe sem o temor do Senhor. Não me deixa sem o temor do Senhor. Eu não posso andar por aí exibindo conhecimento. Eu não posso andar por aí me mostrando. Eu não posso andar por aí buscando atenção para mim, porque nada disso veio de mim, nada disso volta para mim, nada disso tem a ver comigo. Isso é para a tua glória, é para a tua glória. Veio da fonte eterna, veio da fonte eterna. Volta para a fonte eterna. Nós te devolvemos toda a glória, de toda a sabedoria, de toda a revelação. Ei, alguém clama ao Senhor, alguém exalta Ele comigo nessa noite. Porque badaba shabarobocara babaha. Por eberrada barrada basa. Porque betaba shobo shabashá. Porque bequebedabra barra. Alguém fala para Deus, eu recebo os 7 Espíritos de Deus. Eu me dobro aos 7 Espíritos de Deus. Eu reclamo os 7 Espíritos de Deus na minha vida. Come on, church. Come on. Eu quero que vocês venham aqui para esse altar. Venham para o altar. Para nós clamarmos juntos.
Enquanto essa música toca, você não fala com ninguém. Você vem para o altar bem pertinho, abre as mãos e começa a orar. E a oração é: enche-me. Enche-me do Espírito Santo. A oração é: enche-me do Espírito Santo. Enche-me do Espírito. Enche-me do Espírito. Fala para ele: enche-me do Espírito. Enche-me do Espírito. Enche-me do Espírito. Eu quero as 7 manifestações do Espírito, dos 7 Espíritos de Deus em 2026. Chega mais perto, ninguém lá atrás, come on, chega perto do altar. Come on, gente, clama, começa a clamar. Clamar em línguas. Essa é a língua do enchimento do Espírito. Espírito, mais uma vez, eu te celebro a oportunidade de receber os 7 Espíritos de Deus na Betesda. Mais uma vez eu proclamei em Marlboro: venham os 7 Espíritos de Deus. Como vieram em Chelsea ontem, vem em Marlboro hoje os 7 Espíritos de Deus. Espírito de Deus, vem! Eu sou o sacrifício, mas tu és o que enche o vaso. Rende a Ele toda a ignorância, rende a Ele toda a escuridão, rende a Ele tudo que não sabe, toda a mente fechada, rende a Ele os seus cálices que estão fechados no seu tabernáculo. Fala para Ele: arranca o clamor da iniquidade, desfaz aquilo que impede o fluir do óleo do Espírito nas minhas lâmpadas, desfaz aquilo que tapa o meu entendimento, desfaz aquilo que cega os meus olhos, arranca as traves, arranca os véus, libera o meu espírito para ser iluminado. Espírito de iluminação, espírito de revelação, espírito de entendimento, espírito de compreensão, espírito de fortaleza, espírito de conselho do Senhor, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor. Vem sobre a Betesda. Eu te libero sobre a Betesda. Eu te proclamo sobre a igreja de Marlboro. Em 2026, o ano da revelação, o ano do teu governo, vem governar sobre nós pela tua unção. Vem governar sobre nós pela tua unção. Vamos ajudar uns aos outros. Pega na mão de quem está do lado. Vamos ajudar uns aos outros. Para que a corrente do fogo passe sobre cada um agora. A corrente do fogo passe por cada um. A corrente passe por cada um. E vai enchendo a todos agora. Vai enchendo a todos agora. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Fala para ele: eu vou tirar o resto do ano para me encher do Espírito. Eu vou orar mais, eu vou ler mais, eu vou buscar mais. Come on, church. O Espírito está disponível para nós. Nós vamos recebê-lo essa noite nesse lugar. Nós vamos recebê-lo essa noite nesse lugar. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo. Como foste bem-vindo ontem em Chelsea, seja bem-vindo aqui hoje, nessa quarta-feira, 7 de janeiro. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Espírito do Senhor. Tu és o candelabro da iluminação na igreja Betesda. Espírito da sabedoria, Espírito da revelação, Espírito do conhecimento. Nós te recebemos. Nós te recebemos, nós te recebemos. Quem puder orar em línguas. Experimenta orar em línguas comigo. Eu proclamo que as camadas do seu Espírito sejam abertas, os portais do seu Espírito sejam abertas, as fontes do seu Espírito sejam abertas. À medida que você ora em línguas, as fontes do seu Espírito sejam abertas, toda a sujeira seja tirada pelo sangue do Cordeiro. As fontes passem a fluir, fluam as fontes que estão em ti, fluam as fontes que estão em ti. Fluam as fontes que estão em mim, fluam as fontes que estão em mim. Obrigado pelo Espírito de fortaleza, pelo Espírito de conselho, de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, de revelação. Toda fonte seja limpada essa noite, toda fonte seja desentulhada essa noite, toda sujeira seja tirada para fora, toda sujeira da iniquidade do passado seja limpa agora. Espírito de Deus, nós nos rendemos a ti. Rendemos a ti, rendemos a ti. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Eu me rendo ao teu mover, eu me rendo ao teu mover, eu me rendo ao teu encher, eu me rendo ao teu mover, eu me rendo ao teu mover. Eu proclamo 2026, um ano do enchimento do Espírito,
Um ano do enchimento do Espírito. Levante as mãos ao Senhor, levante as mãos. Fala para Ele, enche-me o meu vaso individualmente. Enche o meu vaso individualmente. Enche o meu vaso individualmente. Aí estão, Pai, as mãos levantadas. Aí estão, Pai, as mãos erguidas. Eu libero o Espírito sobre o teu povo. Espírito, tu foste prometido derramar sobre toda a carne. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos e terão visões. Eu profetizo, ser derramado neste lugar. Ser derramado neste lugar. Ser derramado neste lugar. Ser derramado neste lugar. Enche-me até transbordar. Espírito, faz os vasos transbordar aqui. Faz os nossos vasos transbordarem aqui. Espírito, faz os vasos transbordarem. Faz os vasos transbordarem. Faz os vasos transbordarem. Faz os vasos transbordarem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olhe para mim. Aleluia, 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 aleluia. Eu vou estar saindo hoje, né? Vou sair mais cedo aqui por causa da live, 11 horas. Então eu vou sair correndo, não vou falar muito com vocês, mas eu quero que você receba uma profecia aí. Levanta as mãos. Esse ano é um ano de você ser cheio do Espírito Santo. Amém? É um ano de você se encher do Espírito de uma maneira nova. Fala para ele assim, me revela maneiras novas de me encher do Espírito Santo. Talvez você precise meditar mais na Bíblia. Talvez precise ler mais capítulos. Ou talvez você precise orar mais. Talvez você precise jejuar mais, eu não sei. Mas quero que Deus te revele maneiras de você ser cheio do Espírito. Porque se você tiver óleo em todas as lâmpadas, elas vão se acender. Eu quero profetizar na sua vida que as 7 lâmpadas vão se acender no seu espírito. Profetizo na sua vida que a iniquidade que esteja bloqueando será revelada a você. Você vai confessar ao Senhor, você vai limpar a iniquidade, o clamor da iniquidade, tá? E você vai liberar o seu espírito. As fontes em você vão se abrir e vai fluir a sabedoria, a revelação da tua vida. Assim eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor pela sua palavra. Pastor Douglas, pedir sua gentileza do pastor orar a oração pela família pastoral, por favor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Direciona sua mão assim em direção ao pastor. Vamos estar orando pela família pastoral. Peço que o pastor possa ser cheio, a pastora Gel, né, a Rebeca, o Nicolas também, todos eles trabalham no ministério. Vamos orar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, nessa noite nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Senhor. Meu Deus, nós clamamos nesse momento, Senhor, pela família pastoral, Senhor. Nós apresentamos agora o Senhor pastor Daniel, o Senhor pastor Angel. Apresentamos também o Nicolas, ó Pai, a Rebeca, meu Deus. Meu Deus, e da mesma forma que Ele tem dispensado sobre nós, ó Pai, essa unção, essa graça, Pai. Nós te pedimos também, Espírito Santo, que o Senhor continue enchendo o Teu Filho, Senhor. Continue usando Ele, Senhor, com unção e graça, Senhor, capacitando a cada dia, Senhor. Derramando sobre Ele, meu Deus, uma nova unção, Pai, um óleo fresco, ó Pai. Assim como Ele ministrou sobre nós, Senhor, que o Senhor, Espírito Santo, possa nos encher de formas diferentes durante esse ano. Nós clamamos nessa noite também, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha encher os seus servos, ó Pai, com novidade de vida, Pai, com coisas novas, com revelações novas, ó Pai, meu Deus, com ousadia, Senhor, nova, Papai querido, em nome de Jesus, ó Pai, visita a pastora Gel agora, Senhor, continue usando a tua filha, Senhor, de maneira poderosa da forma que o Senhor usa, meu Deus, o Nicolas e a Rebeca, Senhor, meu Deus, da forma que eles trabalham na tua obra, Pai, nós clamamos nessa noite, Senhor, abençoa de maneira poderosa a família pastoral, Senhor, nós clamamos também pela tua proteção, Senhor, que o Senhor venha guardar, Senhor, proteger, livrar de todo mal, Senhor, e tudo, meu Deus, que está debaixo, Senhor, de ordem dessa família, Senhor, possa estar protegido e guardado com teu sangue, ó Pai. Nós aplicamos o sangue de Jesus, ó Pai, e nós pedimos a sua bênção, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria só encerrar renovando aqui um compromisso com os cultos. Podemos fazer isso? Quero celebrar você que ouviu a minha mensagem, né, meu vídeo especial, né, que fiz. Você veio ao culto. Quero celebrar, né? Os irmãos lá da internet, olha para mim. Os irmãos que não vieram ao culto. Quero que você ore aí na sua casa, pedindo a Deus, me dá um entendimento de que a igreja de Marlborough só se reúne quarta-feira e domingo. E tem segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo de manhã. E você não pode quebrar esse compromisso. O compromisso da igreja de Marlborough é quarta-feira e domingo à noite. O compromisso da igreja de Chelsea é domingo de manhã
e terça-feira à noite. Então, seja fiel no compromisso na casa de Deus. Gente, eu falo para vocês, o ano está começando. O mês de janeiro é o mês de acertar as coisas. Você tem que fazer o compromisso com Deus. Tem pessoas que têm um grande ministério, que Deus já me mostrou, mas não vem para o culto. Não vem. Não vem para o culto. Mas Deus já me mostrou o potencial que tem na pessoa. Mas não libera. Porque a primeira fidelidade a pessoa não tem. Está na casa do Senhor. Eu pergunto, o que você faz em casa as outras noites? Todas as outras noites. O que faz em casa? Vai fazer a mesma coisa na quarta-feira? Come on, gente. Já tem a segunda e a terça. Já tem a quinta e a sexta e o sábado. Come on, gente. Pelo amor de Deus. Deus não pode nos dar mais por causa da nossa infidelidade ao Senhor. A gente tem que corrigir as coisas. Você fala comigo, compromisso. Gente, compromisso é compromisso. Eu digo para vocês, se vocês voltarem 30 anos atrás da minha vida, eu estava no culto de quarta-feira da minha igreja. Eu não era pastor, eu não era diácono, eu não era nada. Eu era um membro da igreja. Eu estava nos cultos de quarta-feira. Eu não queria saber quem ia pregar. Ah, quem vai pregar hoje? É o pastor Douglas? É a pastora Priscila? Ou o pastor Daniel? Você sabe quem vai pregar hoje? Responde comigo assim, doesn't matter. É o meu compromisso com a casa de Deus. Eu não vou para a casa de Deus porque é o pastor que vai pregar, porque é o fulano que vai pregar. Gente, eu notei que quando eu parei de vir aqui na quarta-feira, o pessoal parou de vir nos cultos. Ou vocês acham que eu não notei nisso? Pelo amor de Deus, a casa de Deus não é feita de personalidades. Toda pessoa que vai vir aqui, ele vai trazer uma palavra de Deus. Alright? Mas o mais importante é que Deus vai olhar no céu e vai contar, você estava lá nos cultos, você foi fiel, não importa quem estava pregando. Você não estava por causa de pregador, você estava por causa de mim, na minha casa. Ah, e o culto de domingo? Pelo amor de Deus, tem muita gente faltando ao culto de domingo em Marlboro. Tem pessoa aqui que eu preciso perguntar, você ainda é da igreja? Porque tem várias semanas que eu não te vejo, desde o ano passado. Não te vejo na igreja. Então, queridos, vamos renovar o compromisso com Deus aqui? Então fala para Deus, Senhor, eu quero ser fiel a Ti, na Tua casa, onde Tu me plantaste, quarta-feira à noite e domingo à noite, em nome de Jesus. A última coisa eu não vou poder conversar muito com vocês, porque eu quero chegar em casa, tomar o meu café, que o meu jejum começa às 11 horas, tá bom? Então, Deus abençoe vocês em nome de Jesus.